Ontem marcou o mais recente da série sem precedentes de tarifas do cereal do presidente Trump que são projetadas para remodelar o sistema de comércio internacional. A ambição dessas medidas é enorme. Os efeitos na economia global serão monumentais. Recebemos a confirmação de que as últimas tarifas recíprocas não serão impostas ao Canadá. Ao mesmo tempo, o presidente Trump confirmou, que as tarifas anunciadas na semana passada contra a nossa indústria automobilística entrarão em vigor e, de fato, já entraram em vigor hoje. Então, embora seja um progresso que mais tarifas não tenham sido impostas ao Canadá ontem, as ações do presidente repercutirão aqui no Canadá e em todo o mundo. Três diferentes conjuntos de tarifas do Zimac-Resela permanecem em vigor e continuarão a representar ameaças significativas para os trabalhadores e empresas canadenses. E embora tenham sido impostas sob diferentes premissas, algumas coisas são consistentes. Todas são injustificadas, sem fundamento e, em nosso julgamento, equivocadas, e já estamos vendo as consequências. Só na noite passada, trabalhadores da Unifor Local 434, com quem me encontrei na semana passada, souberam que sua fábrica de montagem de automóveis em Windsor será fechada, por pelo menos as próximas 2 semanas. São 3.600 trabalhadores, que agora estão sem trabalho, não por escolha deles. Trabalhadores que agora se preocupam com como vão colocar comida na mesa e pagar suas contas. Eu e meu governo estamos solidários com esses trabalhadores em Windsor e todos os trabalhadores prejudicados pelas tarifas do presidente Trump. E é por isso que nos comprometemos desde o início que todos, e repito, todos os nossos rendimentos tarifários irão para proteger os trabalhadores afetados pelas tarifas. Os primeiros tarifas foram anunciados em fevereiro. Após uma breve pausa, eles foram reinstaurados em março. De acordo com a administração Trump, eles foram implementados em resposta ao tráfico de fentanil que supostamente ocorre em nossa fronteira comum. 0,20% do fentanil que entra nos Estados Unidos vem do Canadá. E apesar desse fato, o governo anterior agiu, desde dezembro, com um plano fronteiriço robusto de 1,3 bilhões de dólares. 1,3 bilhões de dólares. Um plano que envolve novas ferramentas para nossas forças policiais, helicópteros, drones e equipes caninas para detectar e impedir o tráfico de fentanil e dos produtos químicos usados para produzir essa droga. Esse plano está funcionando. Como o próprio Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras do Zisempriera reconheceu, houve uma queda de 97% na apreensão de fentanil em nossa fronteira compartilhada em janeiro, ou em comparação com dezembro. Na verdade, o Canadá não foi mencionado uma única vez no relatório anual dos Estados Unidos que lista a maior ameaça para aquele país. Na noite passada, o Senado do ZEUA deixou claro que essas tarifas são um erro. O Senado votou para revogá-las em uma afirmação simbólica mais importante, tanto de fato quanto de solidariedade. O segundo conjunto de tarifas do ZEUA foi imposto em março sobre as importações de aço e alumínio de todo o mundo, incluindo o Canadá. O Canadá tem sido há muito tempo o principal fornecedor desses materiais para os Estados Unidos. Materiais que são vitais para a construção das casas dos americanos, seus carros, suas pontes, seus bens de consumo e muito mais. Esses materiais são vitais para impulsionar a economia dos Estados Unidos.
O presidente buscou tarifas semelhantes sobre aço e alumínio durante seu primeiro mandato, um processo que levou à perda de milhares de empregos na América. Então, como agora, essas tarifas estavam em clara violação dos acordos comerciais. Hoje é o CUSMA, um acordo que o próprio presidente negociou e promoveu durante seu primeiro mandato. Um acordo que nós, no Canadá, mantivemos de boa fé. Na semana passada, o presidente e sua administração anunciaram seu terceiro conjunto de tarifas contra a importação de carros do México e do Canadá. No ano em que nasci, o Canadá e os Estados Unidos assinaram o Auto Pact, um acordo que acabou com as tarifas de automóveis entre nossas nações e iniciou um período de 60 anos. Você pode adivinhar minha idade? Um período de 60 anos de estreita cooperação, parceria, crescimento de empregos e prosperidade. Essa era. Agora terminou. A menos que Estados Unidos e Canadá concordem em uma nova abordagem abrangente. As ações de ontem pela administração do CNEAS-IWA, embora não especificamente direcionadas ao Canadá, irão romper a economia global e afetar negativamente o crescimento econômico global. A economia global é fundamentalmente diferente hoje do que era ontem. O sistema de comércio global ancorado nos Estados Unidos, no qual o Canadá tem confiado desde o final da Segunda Guerra Mundial, um sistema que, embora não seja perfeito, ajudou a trazer prosperidade para o nosso país por décadas. Acabou. Nosso antigo relacionamento de integração cada vez mais profunda com os Estados Unidos acabou. O período de 80 anos em que os Estados Unidos assumiram o manto da liderança econômica global, quando forjaram alianças baseadas na confiança e no respeito mútuo, e defenderam a troca livre e aberta de bens e serviços, acabou. Embora isso seja uma tragédia, é também a nova realidade. Devemos responder com propósito e força. Somos um país livre, soberano e ambicioso. Somos mestres em nossa própria casa. Novo controle sobre isso não está lá. Nos alonta-se não prop voice. Novo Suazes zonou um novo caminho para proteger. Lutaremos contra essas tarifas até que sejam canceladas. Protegeremos nossos trabalhadores e nossos negócios durante este período difícil. Protegeremos nossos trabalhadores e nossas empresas durante este período difícil. E, acima de tudo, construiremos uma economia canadense renovada. Sozinho, morcegos não para o Canadá. Lutará para acabar com cada uma dessas tarifas. Estamos lutando nos tribunais, desafiando que essas tarifas foram impostas ilegalmente sob a lei dos Estados Unidos. Apresentamos disputas destacando que elas violam nosso acordo de livre comércio, o CUSMA. Recorremos à Organização Mundial do Comércio porque ações são contra a lei de comércio internacional. Estamos respondendo hoje e temos respondido ao longo do tempo com contratarifas cuidadosamente calibradas e direcionadas. Ontem, encontrei-me com meu conselho sobre as relações Canadá-Canadá-americanas. Realizei uma reunião do Comitê do Conselho de Ministros sobre as relações. Também convoquei os primeiros ministros das províncias e territórios pela terceira vez em tantas semanas. Como disse ao presidente Trump durante nossa ligação na semana passada, o Canadá responderá aos EU, tarifas automotivas. E hoje estou anunciando que o governo do Canadá responderá equiparando-se aos PNRIWA, abordagem. Ao igualar os EU, abordagem. Com tarifas de 25% sobre todos os veículos importados dos Estados Unidos que não estejam em conformidade. Com o CUSMA, nosso acordo de livre comércio da América do Norte,
e sobre o conteúdo não canadense do CUSMA. Veículos em conformidade dos Estados Unidos também. Nossas tarifas, no entanto, ao contrário das tarifas do ZEUA, não afetarão as peças automotivas porque conhecemos os benefícios do nosso sistema de produção integrado. E também não afetarão o conteúdo dos veículos do México que está respeitando o acordo CUSMA. Além disso, estamos desenvolvendo uma estrutura para que os produtores de automóveis no Canadá possam obter alívio dessas contratarifas desde que mantenham sua produção e investimento em nosso país. Importante: cada dólar arrecadado com essas contratarifas, nossas contratarifas, que podem chegar a cerca de 8 bilhões de dólares antes da remissão, irá diretamente para nossos trabalhadores automotivos e as empresas afetadas por essas tarifas. E isso é além do fundo de 2 bilhões de dólares que anunciamos na semana passada para construir um setor automotivo feito no Canadá. Fundo que novo governo liberal faria. Sejamos eleitos, nossos direitos aduaneiros não afetarão as peças automotivas, porque conhecemos as vantagens do nosso sistema de produção integrado. Eles não afetarão o conteúdo dos veículos do México. Paralelamente, desenvolveremos um quadro que permitirá que os fabricantes de automóveis evitem nossos direitos aduaneiros, a menos que mantenham a produção e o investimento no Canadá. É importante notar que cada dólar arrecadado, ou seja, cerca de 8 bilhões de dólares em receita, irá diretamente para nossos trabalhadores do setor automotivo e nossas empresas afetadas por essas dívidas tarifárias. Isso soma um fundo de 2 bilhões de dólares para construir um novo setor automotivo no Canadá, que eu anunciei que um novo governo liberal implementaria se fôssemos eleitos. Nossas tarifas retaliatórias, que anunciamos anteriormente em resposta a outras tarifas dos Estados Unidos, permanecerão em vigor. Tomamos essas medidas com relutância e as tomamos de maneira que se destina a causar o máximo impacto nos Estados Unidos e o mínimo impacto aqui no Canadá. E devemos estar cientes de que o presidente e sua administração também sinalizaram que tarifas serão aplicadas no que os americanos chamam de setores estratégicos, farmacêuticos, semicondutores, madeira e agricultura, o que seria um erro. Novamente, apenas dê um passo atrás e siga em frente. Que a questão da oferta não está na mesa, que qualquer nova medida comercial trará uma resposta calibrada, mais enérgica do Canadá. E que chegou a hora de negociar profundamente nossa parceria econômica e de segurança. Como o presidente Trump e eu concordamos na semana passada, ele e o primeiro-ministro do Canadá se reunirão imediatamente após a eleição, para encontrar áreas de consenso e acordo em uma nova parceria econômica e de segurança. Eu disse ao presidente que estarei trabalhando arduamente no próximo mês para ganhar o direito de representar o Canadá nessas discussões, para conseguir o melhor acordo para o Canadá sob o novo governo do ZEPOA. Abordagem. Ao mesmo tempo, o Canadá deve procurar expandir nosso comércio em outros lugares, construir nossa economia e proteger nossa soberania. O Canadá está pronto para assumir um papel de liderança na construção de uma coalizão de países com ideias semelhantes que compartilham nossos valores. Acreditamos na cooperação internacional. Acreditamos na troca livre e aberta de bens, serviços e ideias. E se os Estados Unidos não quiserem mais liderar, o Canadá liderará. O Canadá está fortalecendo nossas relações comerciais com parceiros confiáveis. No início desta semana, falei com a presidente do México, senhora Sheinbaum. Acabei de falar hoje com o chanceler alemão, Olaf Scholz. Tive muitas conversas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
E na minha primeira semana no cargo, encontrei-me com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e com o presidente francês, Emmanuel Macron. Todos nós somos contra a abordagem do governo americano. E todos nós somos a favor de oportunidades de comércio livre e equitativo. Meu governo entende que os canadenses prejudicados pelas tarifas injustificadas precisarão do nosso apoio. E aos nossos trabalhadores que produzem madeira sustentável e de alta qualidade em Smithers, Prince George e Elmsdale. Aos nossos trabalhadores que extraem petróleo e gás em torno de Fort McMurray e no nordeste da Colômbia Britânica. Ao trabalho nas alumerias do Saguenay. Aos nossos trabalhadores nas siderúrgicas em Hamilton, Sault, Sainte-Marie e Lavos. Aos nossos trabalhadores nas fábricas de montagem de automóveis em Windsor, Ingersoll e Oakville. A todos os nossos trabalhadores que possam estar preocupados com seu próximo pagamento e seu futuro, o governo federal fará tudo ao nosso alcance para protegê-los e suas carreiras. Neste novo mundo, temos que cuidar de nós mesmos e, porque somos canadenses, sempre cuidaremos uns dos outros. Na semana passada, anunciei várias medidas direcionadas para apoiar trabalhadores e empresas diretamente afetados pela guerra comercial do presidente Trump. Para os trabalhadores, eliminamos o atraso de uma semana para obter o seguro-desemprego. Sua indenização parte antes de tocar no emprego de garantia, e nós antes de facilitar o acesso ao emprego de garantia. Como eu disse e repeti, meu governo usará cada dólar retirado de nossas contas de tarifas para apoiar os trabalhadores canadenses enquanto esta guerra comercial durar. Nós também apoiamos as empresas canadenses. Relatamos pagamentos de impostos sobre a renda, bem como a transferência do TPS e do TVH para as empresas. Implementamos novas medidas para fornecer-lhes liquidez, uma ajuda financeira importante que ajudará nossas empresas a superar esta tempestade. E aumentamos o financiamento das agências de desenvolvimento regional. Revidar contra as tarifas do EUA e proteger nossos trabalhadores são nossas prioridades mais imediatas. Mas não são suficientes. Nossa tarefa como nação nas próximas semanas, meses e anos é pensar maior e agir de forma mais grandiosa. Podemos encontrar força, agora mesmo uns nos outros. Nos canadenses que estão apoiando negócios locais. Canadenses que estão comprando produtos canadenses, canadenses que estão mudando seus planos de viagem e canadenses que estão ajudando uns aos outros como vizinhos. Somos poderosos quando agimos juntos. Desde fornecer refúgio a passageiros presos em Gander até combater incêndios florestais na Califórnia, os canadenses fizeram coisas extraordinárias pelos americanos quando eles mais precisaram. Agora, mais do que nunca, precisamos fazer coisas extraordinárias por nós mesmos. Precisaremos fazer coisas anteriormente consideradas impossíveis em velocidades que não vemos há gerações. Derrubando barreiras internas de comércio, para que possamos ter uma economia canadense única, não 13. Tornando o Canadá mais produtivo e competitivo. Construindo coisas neste país novamente. Milhões de casas a mais. Construindo energia limpa e convencional. Construindo mais transporte público, mais minas, mais linhas de montagem. Construindo novos corredores de comércio com parceiros confiáveis. Construindo um Canadá que funcione para todos. Um Canadá que todos possam pagar. Um Canadá digno de seu povo. Na semana passada, encontrei uma professora da Glenn Williams Public School em Georgetown, Ontário. E ela me contou sobre uma avaliação de rotina, ou melhor, uma tarefa de rotina que ela havia dado para seus alunos de 9 e 10 anos. E as crianças foram convidadas a descrever seus sonhos para o Canadá. Então, algumas crianças escreveram sobre um país livre de pobreza.
Outras sonharam com ar e água limpos, ou um lugar onde todos desfrutassem de direitos iguais, dignidade e respeito. Esses são os desejos que todos temos para nós mesmos e uns para os outros. Mas muitos também escreveram sobre tarifas e ameaças à nossa soberania. Palavras que eu não conhecia naquela idade. E vou citar uma, que é representativa. Eu sonho com um Canadá seguro, gentil e sempre limpo. Um Canadá que não seja o ZEUA. Nossas crianças deveriam poder sonhar com um futuro positivo. Não se preocupar com uma crise econômica. Os canadenses estão preocupados. E é normal quando há grandes mudanças. Não somos nós que mudamos. Permanecemos os mesmos, confiáveis, orgulhosos e fortes. Vivemos em um mundo novo e ele vem com novos desafios. Dado o dano potencial ao seu próprio povo, a administração americana tem sido capaz de fazer mais do que apenas deveria eventualmente mudar de curso. Mas eu não quero dar falsas esperanças. O presidente acredita que o que está fazendo é o melhor para a economia americana. Ele acredita que é o melhor para os trabalhadores americanos. E embora sua política prejudique as famílias americanas, até que essa dor se torne impossível de ignorar, não acredito que eles mudarão de direção. Portanto, o caminho até esse ponto pode realmente ser longo. E será difícil para os canadenses, assim como será para outros parceiros dos Estados Unidos. Exigirá que façamos escolhas difíceis. Exigirá sacrifícios. Não tenho dúvidas de que estaremos à altura do desafio, porque é isso que somos como canadenses. Fizemos coisas difíceis, aparentemente impossíveis ao longo de nossa história. Conquistamos o inconquistável em Vimy e na Praia de Juno. Construímos um país que une línguas, culturas e diferentes crenças. E ao fazer isso, nos tornamos mais fortes. Criamos o sistema público de saúde. Confrontamos nosso próprio passado com os povos indígenas. Atendemos ao chamado para derrotar o fascismo. Sabemos que nem sempre somos perfeitos, mas sempre nos esforçamos para ser bons. Não fazemos as coisas porque são fáceis, mas porque são certas. Vamos nos levantar para enfrentar este desafio e sairemos mais fortes. Então, para aquelas crianças da Glenn Williams Public School, não se preocupem. Com o seu espírito, com o de seus pais, seus amigos e pessoas como eles por todo este grande país, todos torcendo pelo Canadá. Construiremos um Canadá ainda melhor para o seu futuro. Porque é isso que somos. Nós somos o Canadá. Canadá forte. Como o Canadá cai. Muito obrigado. Obrigado. Ficarei feliz em responder perguntas. Bonjour tout le monde. Agora começaremos com a coletiva de imprensa. Teremos 15 minutos de perguntas, uma pergunta, um acompanhamento. Em 15 minutos, uma pergunta. Lourenço. Bom, Lawrence Martin, Rádio Canadá. Não houve recuo. Você disse, não houve recuo do senhor. Trump sobre as tarifas já anunciadas para o Canadá, assim como no setor automotivo. Isso significa que sua ligação com o senhor Trump na semana passada, afinal, não foi tão produtiva assim? Você está certo. E, como acabei de descrever, não há recuo nas tarifas em relação ao encanador, ao aço, ao alumínio e ao setor automotivo. A ligação com o senhor. O presidente, nós fizemos progresso. Podemos ver isso com o resultado em relação às tarifas recíprocas. Tivemos o melhor acordo de uma série de maus acordos. Essa é a verdade neste caso. Primeira, nós temos, estamos de acordo, senhor,
O presidente e eu concordamos que no início de maio haverá o início das discussões globais no que diz respeito à parceria econômica e de segurança entre o Canadá e os Estados Unidos. Então, novamente, isso é progresso, porque não se pode fazer progresso com cada iniciativa, cada questão. É preciso ter uma discussão global entre os dois países soberanos. Você está pensando em impor uma resposta coordenada com outros países contra os Estados Unidos? Neste momento, não. Em resumo, não. Estamos tendo discussões. Tenho várias discussões com o outro. Chefes de Estado, chefes de governo na Europa, no México e em outras partes do mundo. Mas são discussões positivas. Como podemos aumentar as relações comerciais entre nosso país ou nossas jurisdições? Não é para ter uma resposta negativa ou coordenada em relação aos Estados Unidos? Obrigado. Bom dia, Emily Bernier, Primeiros Canadense. Seu antecessor, Justin Trudeau, havia convidado os outros líderes de partidos para encontros conjuntos, para mostrar que o Canadá está unido, que há uma frente unida diante do Sr. Trump. Porque, se você coloca sua campanha eleitoral em pausa e está em seus avisos de primeiro-ministro e diz que é uma questão apartidária, então por que você não faz como o senhor Trudeau e convida os outros líderes de partidos, seja para um encontro ou uma chamada? Os outros líderes do partido estão cientes da nossa resposta. No que diz respeito à coordenação canadense, tenho várias discussões com todos os primeiros ministros das províncias e territórios em grupo e de forma bilateral, discussões com líderes sindicais, líderes, dirigentes indígenas, CEOs, tudo isso. Há muitas consultas adicionais, coordenação. E temos uma equipe canadense importante em relação aos Estados Unidos. E, se eu posso dizer, a reunião de hoje dos primeiros ministros foi fantástica. Nesse sentido, porque estamos todos, Alainê, tudo isso. Olá. Não sei como responder à minha pergunta, mas vou seguir em frente. Sobre outro assunto, a gestão da oferta. Você disse que quer proteger a gestão da oferta, mas você se compromete, se for eleito. Primeiro-ministro do próximo governo a apresentar um projeto de lei como havia na Câmara dos Comuns, no Senado? Realmente inscrever na lei que a gestão da oferta é uma linha vermelha, que não pode fazer parte de uma negociação comercial, já que o governo anterior, o governo cessante, havia votado a favor de tal projeto de lei. Então você se compromete a reapresentar? Ok. Começamos com o fato de que é um novo governo. Há mudanças. Novo primeiro-ministro, novo governo. E, no que diz respeito às negociações com os Estados Unidos, assim que em 1º de janeiro, ou meados de janeiro, de fato, quando comecei minha campanha para a liderança liberal, eu disse, no Estado, no governo, na Europa, no México, houve grandes barreiras, que a ação oferecida, a língua e a cultura francesas, de maneira alguma, nunca estarão em discussão. Esta é uma linha clara. E nós não, por exemplo, nós não as discutimos como de maneira detalhada e minuciosa, com a devida atenção e cuidado necessário, senhor presidente e eu, durante nossa ligação. Ok. Honda McCharles, Toronto Star. Poderia, por favor, expandir e ser específico sobre o que você quer dizer com um acordo econômico e de segurança? É um novo CUSMA ou é algum outro acordo que renegocia a NORAD ou algum outro acordo de segurança? Mais amplo? Então, é do nosso ponto de vista, se me permite, que houve tantos, eu diria do nosso ponto de vista, deste governo, do meu ponto de vista pessoal, também do ponto de vista dos trabalhadores, empresas, investidores, canadenses, houve tantos violações flagrantes do CUSMA. Deveria haver, vou dar um exemplo, um de muitos exemplos, mas para aço e alumínio, há uma carta lateral explícita no CUSMA que diz que deve haver consultas de 60 dias
para quaisquer mudanças. Isso obviamente não foi o caso. Há muitos outros exemplos disso. Houve tantas dessas violações que há a necessidade de uma renegociação e uma reafirmação de quais elementos da relação comercial, da relação de comércio permanecem. Agora, eles podem mudar, dados os objetivos dos Estados Unidos. Eles podem mudar, na verdade. Acho que eles mudarão do nosso ponto de vista também em termos do que precisamos fazer. Isso é o melhor para o Canadá, dado o novo cenário do ZEWALD, posição sobre tantas coisas. Além disso, é sensato, em meu julgamento, que também discutamos a parceria de defesa e segurança. Temos uma parceria de defesa e segurança de longa data. Parte dessa parceria é para a segurança, mas também é uma relação comercial. E queremos garantir que essa relação comercial funcione para o Canadá. Observarei que 80 centavos de cada dólar que gastamos em equipamentos militares, no seu sentido mais amplo, vão para os Estados Unidos. Na situação atual do relacionamento, isso não faz sentido. Então queremos sentar e colocar tudo na mesa e ter essa discussão, tudo na mesa, dentro do assunto comercial sujeito a... Minha resposta anterior à última pergunta. Entendo que não seja tudo agrupado em um único acordo, acordos separados, mas nas futuras negociações que ele tem sobre o Canadá, mesmo que ele retire as tarifas de fronteira, você chama de injustificadas. Então eu acho que há várias coisas, se me permite. E é difícil prever todos os elementos disso, mas existem certos setores na economia norte-americana, a economia canadense, que fundamentalmente dependem da integração nesses setores. Não há exemplo melhor disso do que no setor automotivo, onde literalmente foi construído ao longo de toda a minha vida, e que a ameaça competitiva na América do Norte vem da Ásia? Não. Dentro da América do Norte. E se tornará nosso julgamento, e o julgamento, eu diria, de praticamente todos que trabalham na indústria automotiva. Praticamente todos, não o Haddad aparentemente, mas acho que eles vão descobrir que isso vai prejudicar o ZEWA. A indústria automotiva, assim como a indústria automotiva canadense. E isso vai prejudicar a indústria em relação à concorrência da Ásia. Então, quando houver essa discussão, parte da discussão será como vamos reconstruir elementos dessa integração? E se isso não for acontecer, como vamos agir no Canadá? E nós vamos fazer isso. Elementos disso, de qualquer forma, se meu governo for eleito, que é construir uma verdadeira estratégia feita no Canadá que nos torne muito mais resilientes com o ZEWA. Então, Tonda, não posso antecipar todas essas discussões, mas o que eu sei é que tentar ter uma discussão, dado o nível de ambição dos Estados Unidos, dadas todas as medidas que eles tomaram, não apenas contra o Canadá, mas contra o mundo todo. Que não vamos progredir se tentarmos focar em apenas uma questão. Precisamos redefinir o relacionamento geral. Precisamos estabelecer os limites em torno disso, onde vamos trabalhar juntos, restabelecer a confiança, antes de tudo, para os trabalhadores canadenses e suas famílias, para que saibam onde estão suas carreiras, onde estão seus empregos. E então, de forma mais ampla para investidores em negócios. Okay. Gillian Piper com notícias globais. Você está planejando ter outra ligação telefônica com o presidente Donald Trump para discutir essas tarifas? Se for apropriado, faremos. Concordamos que, quando falamos pela última vez, conversaríamos conforme necessário nas próximas semanas. Então, pode acontecer. Não há nenhuma programada. E, como eu disse, vou apenas reiterar. Quando falamos, avisei ao presidente que retaliaríamos contra as tarifas automotivas. Íamos esperar para ver o que aconteceria com essas tarifas recíprocas que foram anunciadas ontem. Nós adotamos uma resposta muito focada, calibrada e equilibrada que cria incentivos para as montadoras. Então, conforme apropriado, falaremos. Estamos muito conscientes de que há medidas adicionais, que provavelmente virão em outros setores, incluindo produtos florestais, farmacêuticos e outros. Você disse anteriormente que o relacionamento que o Canadá tinha com os Estados Unidos agora acabou.
Os EUA ainda são nossos aliados? Os EUA são absolutamente nossos aliados. São nossos aliados em parcerias de segurança e defesa. É nosso aliado de segurança mais importante, por exemplo. Ainda é, mesmo com essas tarifas, o maior parceiro comercial. O ponto que fiz na semana passada, o ponto que fiz novamente hoje, é parte do que nosso relacionamento tem sido baseado. No entanto, houve um grau de integração entre nossas economias, nosso comércio se tornando cada vez mais próximo. Isso acabou. Quero dizer, vimos que isso estava terminando há algum tempo. Agora é enfático. Acho que o mundo está aprendendo que isso acabou. Isso cria desafios reais para nós. Não estamos adoçando a situação. Estamos absolutamente claros sobre isso. No entanto, isso também cria uma enorme oportunidade para um país como o Canadá, que tem virtualmente tudo o que o mundo quer. Tem muitas coisas que os IUI querem, e eles vão descobrir o quanto querem com essas tarifas. Então temos virtualmente tudo o que o mundo quer, e quando falo com líderes na Europa, quando falo com o presidente do México, eles querem trabalhar conosco, eles querem cooperar conosco. E vou dizer mais uma coisa, se me permitem, e depois passo, que é uma das coisas, e vou voltar ao Time Canadá. Primeiro-ministro Smith, primeiro-ministro Moe, senhor primeiro-ministro Legault, todos esses primeiros ministros, a curto prazo, ou acabaram de iniciar grandes iniciativas comerciais para a Europa, em alguns casos, ou estão prestes a ir em missões comerciais na Ásia. Essa é a abordagem do Time Canadá. Essa é a abordagem coordenada que precisamos. E eu acho que o Canadá, novamente, sem adoçar os desafios, pode estar muito encorajado pelo senso de propósito e ação em diferentes níveis para avançar. Os aliados ou... Sim, os Estados Unidos, claro. Os Estados Unidos ainda são um aliado do Canadá. Os Estados Unidos são nosso aliado mais importante em termos de segurança e defesa, por exemplo. Mas o mundo está mudando. Olá, Ashley. Ashley. Você tem Steve para Ashley Burke, CBC News. Bom dia. Você falou sobre o antigo relacionamento quando se trata da estreita cooperação militar e de segurança estar acabando. Então, o que exatamente você está imaginando e o que isso significa para o NORAD? Em primeiro lugar, o que eu enfatizei foi a relação comercial, a relação de comércio e a direção dessa relação. Foi apenas há alguns meses que muitos responderam às tarifas iniciais do ZIMOA, tarifas e discussões sobre tarifas. Dizendo isso, não fui eu, para ser claro, mas alguns canadenses proeminentes disseram, bem, deveríamos ter uma união aduaneira com os Estados Unidos. Deveríamos nos aproximar mais dos Estados Unidos. É claro que isso, a estratégia, tem riscos tremendos, seria equivocada, na minha opinião. E equivocada e criaria riscos tremendos. Pode haver certos setores onde isso seja o caso, mas como uma abordagem geral, essa visão, esse relacionamento acabou. Como acabei de dizer, nosso relacionamento militar e de segurança com os Estados Unidos ainda é o mais importante, sem dúvida. Se eu não declarei o fim disso, e eu não estou declarando o fim disso, o que eu enfatizei, e meu governo tomou medidas para diversificar e reforçar outros aspectos de nossa parceria de segurança. Então, nós assinamos um importante acordo de defesa com a Austrália sobre o radar além do horizonte. Minhas viagens a Paris e Londres foram em parte para aprofundar nossas parcerias de segurança com esses países. Estamos buscando diversificação em termos de aquisição marítima e outros aspectos de aquisição. Estamos revisando os caças F-35 para garantir que essa seja a abordagem correta para o país no futuro, dadas as outras considerações. Última pergunta. Falou sobre o quão longo e difícil o caminho pode ser para os canadenses se o senhor Trump mantiver essas tarifas. Quão longo e difícil? E o Canadá está caminhando para uma recessão? Acho que começa com as implicações dessas tarifas, as tarifas de ontem, que afetam todas as economias, praticamente todas as economias do mundo, significa para a economia global e para a economia do ZEFOG. Economia, e o ZEUA, que está desacelerando, economia do ZEUA, onde a inflação está começando a aumentar, onde as condições financeiras vão começar a se apertar, e a economia do ZEPORA, que tem a possibilidade de entrar em recessão por si mesma.
Então começa por aí. Geralmente, quando os Estados Unidos entram em recessão, é muito difícil para o Canadá evitar algo semelhante. Houve exceções a isso. Com a crise financeira de 2008-2009, quando eu era governador, evitamos uma recessão. Precisamos agir agora para apoio de curto prazo e reinventar nossa economia para o médio prazo. E não vou passar pela lista de coisas. Você pessoalmente teve que ouvi-las algumas vezes. Mas trata-se daquela única economia canadense e é sobre construir tudo, desde casas até nova infraestrutura de energia, novos portos e infraestrutura de comércio. Ao fazer isso, e ao fazê-lo de uma maneira que seja o mais coordenada, impactante e imediata possível, criamos uma possibilidade real. Na verdade, uma probabilidade. Não é apenas adequado para o médio prazo, mas é adequado para o curto prazo. E isso, de muitas maneiras, é o que está em jogo agora. Sim, temos que responder ao Zemuewa e estamos respondendo de forma adequada. Sim, absolutamente, em primeiro lugar, proteger nossos trabalhadores. Mas precisamos fazer muito mais do que isso, que é construir esta economia. E ao fazer isso, podemos evitar a desaceleração que está por vir. Bem, podemos fazer melhor do que os Estados Unidos. Esse é o meu ponto. Podemos fazer melhor do que os Estados Unidos. Onde isso vai parar, depende quanto dano eles causam à sua economia. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Ok, obrigado. Obrigado.